voltamos nesse segundo bloco aqui do programa Charme com a doutora Patrícia Kessner, que é a primeira cirurgiã vascular aqui de Blumenau, e hoje ela vai falar pra gente sobre um tema muito importante, que é varizes. Doutora Patrícia, um prazer te receber aqui no programa. Obrigada, Nick. Seja muito bem-vinda. E vamos falar sobre varizes. A gente sempre associa, primeira pergunta que eu vou te fazer, varizes com mulheres, né? Exatamente. Mas eu acho que não é bem assim. Homem também tem, doutora? Também tem varizes. Para cada 2, 3 mulheres, um homem também é acometido pelas varizes, né? Mas normalmente quem se preocupa da parte estética primeiro são as mulheres. São as mulheres, né? Tem a parte estética e tem a parte de saúde também, Exatamente. que é muito importante, né? Normalmente os homens acabam procurando a gente, ou porque a mulher mandou, porque se preocupa com o marido, ou com o pai, ou com o irmão, ou porque já tem alguma complicação em função de tanto tempo de varizes nas pernas. Queria te perguntar, doutora, quais são os sintomas, né? Como é... Claro, a aparência eu acho que seria o primeiro deles, né? Mas existe um outro sintoma das varizes? Como é que a gente pode fazer esse diagnóstico? Tem alguma queixa muito frequente de quem tem varizes? Na maioria das vezes, o paciente que tem varizes, ele vai se queixar de um tipo de dor que é peso, cansaço, ardência, queimação nas pernas, muitas vezes associado aos inchaços, que a gente chama de edema, e são dores que acontecem ao longo do dia e que tendem a melhorar com atividade física e com as pernas elevadas, o retorno, o repouso à noite, tende a melhorar essas dores, né? Então, pessoas que trabalham muitas horas em pé, muitas horas sem se movimentar, muitas horas sentados, acabam tendo muito mais esse tipo de dor, muito mais esse tipo de sensação, de sintoma, do que os pacientes que se movimentam mais durante o turno de trabalho ou no dia a dia. E elas sempre são aparentes? Na maioria das vezes, sim, né? Alguns casos elas são um pouquinho mais escondidinhas, né? Alguns chamam aí de internas, né? E é sempre importante, cansou, pesou, inchou a perna, opa, alguma coisa não tá bem, já abre o alerta, e se acompanhado daquelas veias mais aparentes, tortuosas, dilatadas, é importante fazer uma avaliação. Então, o primeiro sintoma, então, pelo que eu vejo, são as dores, né? Exato. E talvez a ardência, é um alerta. Um alerta, de procurar serve de alerta. o médico, né? Exato. Tem toda a parte estética, que as mulheres estão muito preocupadas, com toda razão, e tem a parte da saúde também. Vamos falar então um pouquinho sobre os tratamentos. Como é possível tratar? Eu sei que evoluiu muito os tratamentos, tecnologia, né? E como é que são os tratamentos hoje? A gente individualiza cada tratamento por paciente, qual é o estilo de vida que aquele paciente tem e qual é o nível de varizes que aquele paciente tem. Né? A gente tem uma classificação de varizes que vai de 0 até 6. O 0 é quando só tem os sintomas e não tem nada olhando na perna, nem interno e nem externo. E a classificação 1 é o que mais acomete as mulheres, que são aqueles vasinhos de pele, né? Aqueles vasinhos de pele. Quando são esses vasinhos, o tratamento, na maioria das vezes, é feito no consultório, né? A chamada escleroterapia, onde a gente injeta um líquido, ou com um laser transdérmico através da pele, a gente vem fechando esses vasinhos, a gente vem esclerosando, secando esses vasinhos também, muitas vezes de formas associadas. Doutora, quando ele está no nível 1, se não é tratado, ele pode progredir? Não, ele não vai evoluir para aquelas varizes grossas, calibrosas, tortuosas. Não, ele vai espalhar cada vez mais. Vai ficar cada vez mais maior, intenso, vai formar uma rosa, vai formar uma... Normalmente na região de coxa, a gente brinca que é a região da cinta-liga, né? Então fica espalhadinho um pouquinho mais, fica mais vinhoso. Mas esse pequenininho não vão virar aquelas varizes mais grossas. Então, o mais indicado é, assim que percebeu, já procurar um médico e já fazer o tratamento, que é em consultório e é bem tranquilo, né? Bem tranquilo, faz no consultório, as sessões variam de tempo, de acordo com o paciente, variam de quantidade de aplicações também, pela evolução desse paciente, né? Sempre com retornos programados, e depois do tratamento definido e executado, fazer sempre uma manutenção, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, para ir evitando. Entendi.
E você falou em 6 graus, né? Então, um seria o mais simples. E os seguintes? Precisaria daí de uma cirurgia, por exemplo? Exatamente. A classificação 2 está ali no meio termo. Pode ser feito também em consultório, mas pode ser feito no tratamento em ambiente hospitalar, tá? Tudo com rápida recuperação. Tem pacientes que a gente pode fazer o tratamento com espuma ecoguiada, tratar essa fenas, tratar varizes calibrosas. Lembrando que esse é um método que pode deixar manchas na pele, então a gente reserva esse para quem não tem uma preocupação estética, mas que tem um caso importante de dor e que precisa tratar de uma vez essa fenas ou as varizes calibrosas. Tá? E tem o tratamento que a gente faz em ambiente hospitalar. As famosas varizes a gente tira com as chamadas agulhas de crochê, aquela mesmo que as vovós, as mamães fazem os crochêzinhos, os bordados das toalhas, são aquelas mesmas agulhinhas de crochê. E essa fena, existem as várias formas de tratar a veia safena. A mais antiga, que ainda em alguns casos utilizamos, é a extração da safena, onde a gente passa um pequeno cabo de aço por dentro da veia safena, um corte na virilha, um corte na perna, pequenos cortezinhos, né? E a gente arranca essa veia safena. Mas tem métodos mais modernos, onde a gente utiliza apenas o ultrassom e um catéter, que a gente vai utilizar uma tecnologia endovascular, endovenosa. Então, por dentro da veia, a gente vem cauterizando essa safena com laser ou com uma técnica chamada de radiofrequência. Legal. Não tem cortes, muitas vezes. Minimamente invasivo. O paciente vai para casa no mesmo dia, com as pernas com uma meia elástica. Normalmente eu opero numa sexta-feira, então sábado, domingo o paciente fica um pouquinho mais em repouso, não completamente em repouso, e segunda-feira vida normal. Eu operei alguns médicos, alguns colegas, e sabe como a gente não tem patrão, a gente precisa trabalhar. Vários eu operei na sexta, na segunda estavam trabalhando normal. Uma cirurgia maluquinha nossa aqui da cidade, na segunda-feira estava até às 10 da noite operando ainda. Então é bem tranquilo mesmo. É bem tranquilo. A gente sempre, antigamente, associava as cirurgias vasculares com uma longa recuperação. Exatamente. Isso não existe mais. Não existe mais. Quanto mais cedo você caminhar, melhor. E com as novas técnicas, a recuperação é muito mais rápida. Que maravilha saber disso, doutora. Existe uma idade mínima? Como é que é para fazer, ou uma idade máxima? Idosos podem fazer essa cirurgia? Podem. Idosos podem fazer. A gente normalmente não opera crianças, né? Porque se aparecem varizes nas crianças ou adolescentes, talvez tenha alguma outra causa, uma outra razão por estarem aparecendo varizes. Às vezes alguma alteração de uma má formação vascular, efetivamente. E normalmente a gente espera o término do crescimento a partir dos 18, 20 anos para poder indicar algum tratamento cirúrgico e dar definido se é realmente varizes ou não. E até que idade operar, isso também é muito relativo, né? Porque hoje em dia, com essas uma boa saúde, octogenários, a gente tem operado sim, né? O paciente está bem disposto, uma boa saúde, é muito ativo, né? Caminha, faz tudo a pé, tem uma qualidade de vida pessoal muito boa, a gente continua trabalhando. Tranquilamente. Doutora, o que a gente pode fazer, então, para prevenir, para ter uma boa saúde vascular? Uma boa saúde vascular. Eu sei que tem o fator genético, né? Tem, infelizmente esse a gente não consegue. Não, esse a gente não consegue evitar. Mas os bons hábitos, eu acho que a gente pode dar uma ajudinha. Com certeza. O que a gente não consegue evitar, além da genética, as gestações, né? As gestações a gente não consegue evitar, e infelizmente quem tem uma tendência e às vezes na gravidez acaba aumentando um pouquinho de varizes, mas de uma maneira geral, uma atividade física regular, caminhada, bicicleta, natação, hidroginástica, aeróbica, uma musculação, meia hora por dia ou 1 hora 3 vezes por semana, né? Suficiente. Se no ambiente de trabalho fica muitas horas em pé, tentar conversar
para mudar de posição a cada 2 horas, sentar, caminhar um pouco, ir até o banheiro, beber uma água, ingerir bastante líquidos, ter um peso adequado, então uma alimentação saudável, tudo isso vai ajudar a evitar a formação dessas varizes. Mesmo depois da cirurgia, né? Porque a cirurgia não é curativa. Existe te perguntar, volta? É uma doença crônica que tem tratamento. Cura a gente ainda não tem, tá? Quem um dia descobrir a cura, por favor, me avise que a gente vai ficar muito feliz. Mas cura ainda não tem. Então, varizes vão acontecer novamente. No mesmo lugar, em lugares diferentes. São outras veias que vão ficar doentes e que vão formar varizes. Mesmo a gente já tendo tratado safenas, ou da forma convencional, arrancando, ou cauterizando com laser ou radiofrequência, elas podem voltar. Varizes vão acontecer novamente. Por isso que é importante a manutenção que você comentou, Exatamente, é importantíssimo o acompanhamento. Acompanhamento. Bom, eu gostaria que, se fosse possível, você deixasse seu Instagram, porque você tem muita informação lá, tem muito conteúdo também lá, né, doutora? Certo. Para as pessoas te acompanharem, se tiverem alguma dúvida de saúde vascular, poderem entrar em contato contigo, pode ser? Eu atendo em Blumenau e em Pomerode, tá? Eu faço cirurgias tanto em Blumenau quanto em Pomerode. E o Instagram é doutora Patrícia Kessner Vascular. Doutora, muito obrigada. Obrigada, eu te espero mais vezes aqui. É sempre prazer ter é sempre você muito aqui. bom conversar contigo. Muito obrigada. Bom, o programa Charme vai ficando por aqui. Eu te vejo na próxima terça-feira, às 20h30 aqui na TV Galega, a imagem da cidade. E lembre-se de também acompanhar todas as reprises durante a semana. Até lá!